Hello, people! Professora Renata aqui. Tá na hora de dar um pouquinho de língua portuguesa. Vamos lá? Vamos lá. Partiu! Então, olha só. No nosso vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a diferença entre morfologia e sintaxe, tá certo? Às vezes os alunos ficam em dúvida sobre a diferença de uma análise morfológica para uma análise sintática. Eu digo isso porque eu já fui uma desses alunos, certo? Então, qual a diferença de uma análise morfológica para uma análise sintática? É isso que a gente vai ver hoje. Vocês vão ver como é simples, tá certo? É só a gente saber diferenciar, colocar as palavras certas nas caixinhas corretas, ok? Mas vamos lá. A morfologia, ela estuda a formação, a estrutura e as classes das palavras, tá certo? Então, ela vai estudar como as palavras se formam, como as palavras se estruturam e, depois de formada essa palavra, ela vai ser classificada em uma das 10 classes existentes, tá certo? Já na sintaxe, a sintaxe, ela vai estudar a estrutura das frases, certo? E a função dos elementos que compõem essa estrutura da frase, da oração, dos períodos, tá certo? Então, numa análise morfológica, quando uma questão pede uma análise morfológica, o que ela quer? Ela quer que você classifique palavra por palavra, tá certo? Palavra por palavra em uma das 10 classes. Quais são as 10 classes? O adjetivo, o advérbio, o artigo, a conjunção, a interjeição, o numeral, a preposição, o pronome, o substantivo e o verbo, certo? Essa é a análise morfológica, tá certo? Já na análise sintática, a gente vai analisar os termos da oração. E os termos serão sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, complemento nominal, adjunta adverbial, adjunta nominal, aposto e vocativo. É claro que nem toda frase vai ter todos esses termos, certo? Vai depender da frase, da oração, enfim. Certo? E aí eu trouxe para vocês aqui, para vocês verem como é uma análise morfológica e uma análise sintática, ok? Aqui a gente vai ver, por exemplo, uma análise morfológica. E aí a gente vai ver palavra por palavra. Como essas palavras se classificam, certo? Na morfologia. A gente começa com Laura. Laura é um substantivo, porque substantivo é a classe que dá nome aos seres, certo? É um substantivo próprio porque é um nome de pessoa, né? Nome de pessoa, nome de lugar, certo? Vai ser substantivo próprio. Aí o segundo aqui é o verbo ser, certo? É um verbo, porque é a palavra, a classe de palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza e pode ser conjugado, certo? Nesse caso, é o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá bom? E aqui a gente tem um artigo indefinido, certo? Estudante também é um substantivo, só que dessa vez, diferentemente de Laura, que é nome próprio, estudante é um substantivo comum, tá? E aqui, por último, a gente tem o adjetivo, né? Que é a classe de palavra responsável por dar características, certo? Qualidades, geralmente, aos substantivos, ok? Já numa análise sintática, vai ser completamente diferente, porque a gente não vai analisar palavra por palavra de acordo com sua classe, a gente vai analisar a estrutura da frase. Nesse caso aqui é uma oração. Eu trouxe uma oração. E por que é uma oração? Porque tem verbo, certo? Tem verbo. Como a gente já viu no slide anterior, que é o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, certo? Lembram das aulas sobre verbo de ligação? Então, o verbo ser é um verbo de ligação. E aí a gente pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito, né? Quem é uma estudante inteligente, né? Então a gente descobre que Laura é o nosso sujeito, é o sujeito da nossa oração. Então veja só, na análise morfológica, Laura é um substantivo. Já na análise sintática, Laura continua sendo um substantivo, é claro, né? Mas a gente tá vendo aqui já a sintaxe, não a morfologia. Então é um substantivo que funciona, né? Já que a gente tá falando de função, que funciona como um sujeito nesta oração, certo? E aí, tudo que não é sujeito é predicado. Então, tirando Laura, todo o nosso resto aqui vai ser um predicado, que é outro termo da oração. Sujeito e predicado são
os termos essenciais da oração, né? Vamos dizer que são os mais importantes, né? Eles não podem faltar. Os outros até podem faltar na oração, mas o sujeito e o predicado não, tá? E aí, os termos da oração, né? Tem uns que é só uma palavra, como o caso aqui do sujeito, que é só Laura, e tem outros que é formado por várias palavras, né? E aí, dentro desses termos, a gente pode haver também outros termos. É como aquelas bonecas russas, que a gente tira uma e tem outra, tira uma e tem outra. Pronto, pode acontecer também. Não é sempre, mas pode acontecer. Esse aqui é um caso, que tem termo dentro de outro termo, né? A gente já estudou o verbo de ligação, então a gente sabe que a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. E qual é o predicativo aqui? Né? É uma estudante inteligente. Será o nosso predicativo do sujeito, certo? E aí, dentro desse predicativo, a gente tem estudante, que é o núcleo desse predicativo, né? Ou seja, a palavra mais importante desse predicativo. E em volta dele, a gente tem duas palavras aqui, certo? Que estão especificando essa estudante, estão dando uma informação a mais sobre essa estudante, certo? Então, a gente classifica como adjunto, adnominal. Inteligente também, adjunto, adnominal. Ok? Viram como é simples? É simples. A análise morfológica é uma coisa, certo? Não confundam. A análise morfológica é com classes de palavras. Já na análise sintática, a gente vai usar os termos de oração que a gente já estudou nas nossas aulas. Ok? Então, não esqueçam, certo? Não confundam. Se a questão na prova do exame, no simulado, em qualquer outra coisa que vocês forem fazer, se a questão pedir uma análise morfológica, vocês vão classificar de acordo com as 10 classes de palavras, certo? E aí vocês vão palavra por palavra. Já se a questão pedir uma análise sintática, vocês vão analisar a estrutura da oração. E aí a gente vai... A análise vai ser a partir de sujeito, predicado e por aí vai. Ok? Espero que tenham entendido. E a gente se vê por aí, tá bom? Tchauzinho, até a próxima!